CBN Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h08. Bom dia para você que está chegando na segunda hora do CBN Campinas desta sexta, dia 9 de maio de 2025. Americana, Indaiatuba e Águas de São Pedro são as 3 cidades da região de Campinas que estão na lista das 10 mais desenvolvidas do Brasil, segundo o índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. O estudo divulgado ontem leva em conta 3 indicadores: saúde, educação e geração de emprego e renda. E aí o Felipe falou, né, das cidades aqui da nossa região. Águas de São Pedro liderou, Felipe, embora uma cidade muito pequena, mas está em primeiro lugar nesse ranqueamento, né? Analisando não só as cidades da região, são 5.550 cidades brasileiras, num levantamento que veio de 2013 a 2023. Americana ficou em 5º e Indaiatuba em 10º lugar nesse ranqueamento. Temos algumas considerações também para serem analisadas junto com a Glenda Neves Lino, que é especialista em estudos econômicos da Firjan, para falar com a gente. Seja bem-vinda, Glenda. Estamos sem o áudio da Glenda, vamos tentar essa conexão melhor para a gente poder ouvi-la. Vamos ver se... Vamos lá, Glenda nos ouve, bom dia. Não. Definitivamente estamos sem o contato da Glenda. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ligação por telefone. Vamos fazer a ligação telefônica, vamos voltar, que nem hoje com o Bernardo Melo Franco, né? Direto lá do Vaticano. Vamos tentar aqui a conexão telefônica enquanto a gente fala sobre esse tema. A Sandra estava levantando aqui, inclusive, né, Sandra? Águas de São Pedro pulou da 4ª posição no ano passado para a 1ª esse ano, né? Isso. A Americana caiu 2 posições. Estava em 3º no levantamento de 2022, agora em 5º lugar. Indaiatuba que se manteve na 10ª posição. Esse estudo, então, considerando 3 indicadores principais de saúde, educação, geração de emprego e renda. A cidade de Campinas ficou na posição 35 desse ranking. Também não está nada mal em relação aos 5.500 municípios. Se for levar em conta, né, que são 5.500, então realmente Campinas ali está no nível ali do top 50, podemos dizer assim. É um número bastante importante. O índice, gente, que a Firjan leva em conta, ele varia de 0 a 1. Tá? Então não assustem se vocês ouvirem 0, alguma coisa. Não. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então essa é a questão. Esse levantamento, gente, é feito aí ano após ano para justamente fazer com que as prefeituras possam ter uma autoavaliação sobre as medidas que estão realizando em cada uma das cidades, mas também para pensar em novas atitudes para tentar justamente melhorar esse índice. É evidente que esse índice não traz nenhum tipo de benefício econômico, não dá um prêmio, não é coisa assim, mas esse índice acaba sendo muito relevante justamente para poder pensar em políticas públicas mais efetivas. Glenda Neves Lino, especialista no estudo econômico da Firjan, conectada com a gente agora sim. Bom dia, Glenda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Certo. A gente citava aqui os indicadores, né, que são analisados desse desenvolvimento, né, da cidade: saúde, educação e geração de emprego e renda. Qual o critério exatamente para a escolha desses itens? Na verdade, o IFDM ele é um índice que existe desde 2008 e o critério é tentar deixar a nossa análise de forma mais realista possível do que a gente consegue entender, obviamente, conversando com diversos especialistas, do que pode retratar um bom cenário de desenvolvimento para o município, né? E a partir disso a gente chegou nessas 3 vertentes. Elas são compostas por diversos indicadores
que nos levam a um resultado final. A versão desse ano, ela passou por uma atualização de metodologia, porque a gente entendeu que desde quando o índice foi criado até, né, o ano atual, diversos movimentos no sentido de evolução de desenvolvimento aconteceram, e a gente queria retratar isso da melhor forma. Então, alguns indicadores dentro das vertentes foram incluídos, outros indicadores foram excluídos, outros foram inseridos para a gente retratar da melhor forma o que a gente, né, hoje entende por desenvolvimento municipal. Uhum. E aí a gente olhando, né, para cidades como Águas de São Pedro, que fica aqui na nossa região, uma cidade tão pequena, né, proporcionalmente também são analisados os indicadores dentro desse contexto, né, mas essa mudança de metodologia pode ter favorecido as cidades menores, por exemplo? Não tem nenhum impacto, né? Na verdade, quando a gente fala de população, isso não tem nenhuma influência no resultado. A gente tem municípios muito pequenos, municípios muito grandes, tanto nos top 10 quanto no final do nosso ranking. O critério populacional, ele não é um critério que influencia no resultado, né? Acho que o grande ganho desse indicador é a gente conseguir perceber que municípios pequenos, municípios grandes, capitais ou interior, eles, do ponto de vista de desenvolvimento, eles estão sendo analisados e observados da mesma forma. Por exemplo, Águas de São Pedro, quando a gente olha para nossa base, o município de Águas de São Pedro não é o primeiro ano que ele fica, né, em primeiro lugar. Ele já tinha ocupado em 2013, 2016, 2018, 2021, ou seja, ele consegue mostrar para a gente uma excelência do município. E essa excelência do município, Glenda, faz com que as outras prefeituras também corram atrás disso para poder justamente melhorar esse índice no ranking. O que vocês têm percebido, né, fazendo esse levantamento já há tantos anos com relação a esse desenvolvimento? Você acha que nós estamos indo em um caminho ascendente ou ele está indo e voltando? Tem alguma análise nesse sentido? Olha, a gente consegue perceber que, de uma forma geral, há um movimento, mas ainda é ascendente, né? Ainda não é um movimento que seja muito expressivo, mas há sim um movimento ascendente. A gente consegue perceber que esses municípios que têm destaque, eles acabam sendo casos de sucesso, de entendimento de por que esses municípios, ou pequenos ou capitais, né, ou municípios que não sejam capitais, mas que sejam grandes, né, conseguem ter um grau bem satisfatório de desenvolvimento, e isso faz com que os outros municípios passem a olhar, né, a gente sabe de casos de municípios que conversam entre si para tentar entender. Eu acho que algumas questões são muito taxativas, né, como a continuidade de política pública, o entendimento desses municípios que conseguem se destacar de que políticas públicas não devem ser interrompidas, né, por conta de mudança de gestão. Isso é algo que tem sido bem emblemático. Essa análise mostra, né, eu estava comentando até aqui, que as prefeituras, né, isso daí é um índice que ajuda a mostrar às prefeituras a eficácia das ações que estão sendo feitas. Essa continuidade, né, do trabalho que já foi feito por uma gestão, independentemente se o partido que assume depois é contrário ou algo do tipo, faz com que a gente leve em consideração o conceito de que a cidade é uma cidade, não é um partido, não é um prefeito, né? E eu acho que isso ficou bem evidente no estudo desse ano, né? Eu acho que isso você tocou num ponto que a gente bate bastante, né? O índice, ele não se propõe em nenhum momento a avaliar o chefe do executivo, ou seja, pra gente não importa, não interessa o partido que esteja ali. A gente está olhando desenvolvimento municipal. Inclusive nesse ano, a nova metodologia, ela entende que o desenvolvimento municipal, ele está para além da competência municipal. Então a gente inseriu competência estadual também, porque a gente entende que o município é o território. Então, assim, não me interessa se é o partido A ou B. A gente não quer avaliar essa gestão. A gente quer que esse gestor, ele tenha um entendimento
que a gente está falando de algo que fica, não é algo que passa de 4 em 4 anos, que é o território, é a população que está ali. E essa população, ela vai permanecer. Então, se essas políticas, elas são interrompidas, na hora que a gente vai mensurar resultado, na hora que a gente quer ver o retorno disso, a gente não consegue. E quando a gente olha para essas cidades que conseguem ter um bom desempenho, são cidades que não abrem mão da continuidade dessas políticas, que tem esse entendimento, né, que a gente está falando de algo para além de um período eleitoral. E quando a gente analisa até essa questão do território, né, estamos numa região que podemos dizer até privilegiada em relação a outras, pelo indicador também das piores notas, né? Sim, quando a gente fala o caso de né, Campinas, Águas de São Pedro, é algo bem relevante, porque se a gente olhar para o ranking, né, nacional, a gente tem ali no top 10 São Paulo com uma grande percentual das capitais nos 10 primeiros lugares, né, o estado de São Paulo. Quando a gente pensa em olhar, né, a região intermediária de Campinas, apresenta o maior IFDM entre as regiões intermediárias do país. Né? E aí, quando a gente olha para o município de Campinas, a gente olha para Águas de São Pedro, são municípios que têm um destaque relevante, estão em região com destaque nacional, né? Então, mas não tem esse destaque porque foi um brinde, tem porque correram atrás, tem porque se dedicaram em fazer com que isso acontecesse. Agora, imagino que foi um desafio grande também para os municípios, pensando na questão da própria pandemia, né? Já que nos indicadores tem saúde e educação, que além, claro, do contexto geral, mas 2 indicadores que impactaram diretamente com a pandemia, né? Impactados, né, com a pandemia. Então, exatamente. No ano seguinte, a pandemia, a gente levantou o dado, foi analisar para a gente soltar o índice, a gente entendeu que não fazia sentido, porque seria um ano, né, diretamente posterior e os dados estariam, entre aspas, mascarados pelo volume de recursos, pelos indicadores. Então, a gente entendeu que naquele momento não era. E aí a gente vem analisando e hoje a gente percebe que não há esse impacto, né? Porque o que tinha de ser absorvido pelos municípios nesse pós-pandemia já foi. Hoje a gente já retrata de uma realidade que é inerente ao município, né? Por exemplo, quando a gente está falando de Águas de São Pedro, a gente está falando que o município esteve em primeiro lugar em 2013, 16, 18, 21 e se mantém em 23. Então não é algo que acontece agora, né? Então a pandemia, ela teve sim um impacto logo no ano subsequente, mas hoje a gente já consegue fazer essa avaliação entendendo que não tem mais essa absorção do impacto. Agora, o que vocês identificaram é a questão, por exemplo, na formação de professores, né? Com um déficit apontado no levantamento. Sim, na verdade, e aí a gente consegue olhar quando a gente pensa em educação, né? Tanto em quanto em Águas de São Pedro, é uma vertente que, além da questão da formação, quando a gente pensa em formação do docente, a gente está olhando o seguinte: esse docente, ele tem a formação necessária para dar aquela matéria, né? Então, assim, há um gap, mas ainda não é um gap que seja extremamente crítico. Dá para ser relevado, porque tanto no município de Campinas quanto em Águas de São Pedro, a vertente de educação é uma vertente que é muito relevante, né? No caso de São Pedro, junto com saúde, é a vertente que puxa o município mais para cima entre 13 e 23. E ele é bem detalhado, né? Nas questões da análise por setor. Sim. A gente tenta fazer, né, com todo o nosso esforço do município, que a gente consiga, como eu falei no início, retratar o que de melhor hoje tem que retrate o desenvolvimento municipal do município, né? Então, a gente tem um corpo técnico que está debruçado nessa nova mudança de metodologia há mais de 2 anos, conversando com diversos especialistas, né? Tanto de saúde, quanto de educação, quanto de emprego e renda, e a gente internamente tentando capturar no mínimo detalhe esses indicadores, para que a gente consiga, de fato, ter uma fotografia bem realista,
da realidade brasileira. E que isso possa ser modificado ou melhorado nos anos seguintes, né? Por isso Exatamente. É importante esse acompanhamento também. Exatamente. Olha, a gente costuma dizer que pra gente o indicador, né, o índice, ele é sucesso não quando sai uma reportagem, mas quando a gente conversa com o gestor público tentando entender por que o município dele está daquele jeito e quais são os próximos passos dele, porque a gente quando analisa é exatamente para isso, para que a gente consiga ser um farol o gestor. A gente entende que somente o índice ele não exaure a questão do desenvolvimento, mas ele é um sinalizador, ele é um farol de para onde o município precisa ir, melhorando, né, ainda mais o que dá para melhorar e o que não está muito bom que possa ser ajustado. Glenda Neves Lino, obrigada pela participação e pelo trabalho também do estudo econômico da Firjan. Até a próxima. Até a próxima, a gente que agradece, estamos à disposição para qualquer informação. Muito obrigado. 10h24.